Aí. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, Francisco? E aí, muito frio aí? Tá um pouquinho, viu? A gente estava em reunião com a coordenação, creio que todos os professores hoje receberam algumas orientações para a gente repassar a vocês. Vou esperar, obviamente, aí o pessoal ir acessando. Deixa eu só entender aqui um recado aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Bem, só. Temos aí alguns recadinhos. Eu vou deixar o recado um pouco mais para frente. Eu tô só para carregar aqui o seu notebook. Quase que eu caí da cadeira aí. A bateria já está começando a rodear. Vamos lá. Bom, vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então vamos lá. O que nós vimos aí na aula passada nós entramos aí na questão do artigo, né, e do paper. Deixamos aí o TCC para a aula de hoje, e nós temos também aí algumas pontuações que eu vou ser um pouco mais tentar ser um pouco mais objetivo lá nas questões das perguntas, que sugestionando aí a prova, né? Que inclusive é sobre isso que eu quero falar com vocês, a data das provas, ou afirmando, né? Porque acho que talvez você já tenha recebido alguma coisa, mas a gente vai mais para frente. Deixa a sala lotar um pouquinho mais aqui. Então hoje nós temos a sessão aí 4.4, que é o nosso encontro 15, né? E calhou justamente aí bem próximo, na verdade, aí da nossa meta, né? Que foi atingir até o dia 4, né? Que aí provavelmente a prova de vocês acontece dia 4, mas eu acredito que ainda nessa data, lógico, eu vou estar aqui online, e tenho aí à disposição de vocês, né? Não necessariamente para fazer uma revisão, mas eu vou depois entrar no mérito, tá? Então vamos aí para o nosso assunto, que é TCC. Vamos lembrar aqui um pouquinho, rapidinho. Nós vimos a norma, né? Enfim, nós vimos algumas coisas que faz aí a autenticação referente a esse tipo de pesquisa para artigo e também para os papers, né? A gente viu um pouquinho da diferença aí de paper. A diferença, na verdade, você vai observar
não é somente na forma escrita, que ele é muito parecido. Porém, para que ele serve? Né? Qual o propósito? E aí a gente vê que o paper, teoricamente, você não vai publicá-lo, né? Então, você faz umas apresentações, de certa forma, por exemplo, você participando de um congresso e apresentando nesse congresso uma mesa redonda ou um painel, ele vai ser publicado, né, o teu trabalho ali, o título, diferente de você publicar o teu trabalho todo, completo, como artigo, né? Apesar do seu nome aparecer nos eventos, enfim, que você pode participar com o paper, né? E a formatação dele é muito próxima, tem aqui a estrutura, né, de como ele trabalha. A gente percebe que aqui tem a inclusão da folha de rosto, com alguns tópicos, algumas situações possam ser exigidas ou não aí, né, que a gente vê que de formatação, dependendo da instituição, sei lá, do evento, né, você pode ter uma formatação um pouco mais específica aí, mas é o padrão, né, e o formato, a estrutura. Vou fechar aqui que eu tô com frio. Acaba sendo muito próximo do que a gente viu no artigo, só para relembrar. E aí nós vamos aí para o TCC, finalmente, né, o último conteúdo aí para a gente observar aqui no livro didático, que, né, de certa forma, aí também é o que vem ser aí esperado, eu diria, por uma grande maioria de vocês. Se não, né, por todos vocês, por conta que, dependendo do curso, né, vocês têm a obrigação aí, no sentido bom da palavra, de concluir um trabalho, uma apresentação, eu diria, escrita, ou tem algumas situações que vão ser aí uma apresentação além da escrita, na entrega, também uma apresentação oral, e a gente vai observar aqui esse detalhe, né? Bom, aqui cabe a gente poder só dar uma lida. Eu não gosto muito, às vezes, de partir desse diálogo aberto, no sentido de conteúdo, tá? Mas como aqui a gente está na reta final e tudo mais, aqui sempre é bom a gente dar uma acompanhada, né? Então, como eu estava dizendo, o trabalho da monografia, o TCC, é um trabalho mais importante para a graduação ou qualquer outro tipo de pós-graduação, seja ela lacto sensu ou stricto sensu, né? Que são categorias de pós-graduação diferenciadas, né? Uma vai para uma linha, um viés de mestrado, e a outra mantém uma especialização, né? Na questão da pós-graduação. E esse trabalho aí, né, de TCC, ele alguém quer falar alguma coisa aí? Deixa eu fechar a janela aqui, que tá com barulho além da conta. E o frio melhor. Se quiserem falar, a qualquer momento podem interromper, tá? Não tem problema não. Ou seja, então você vai, né, a princípio, apresentar o teu relatório final da pesquisa que você elaborou, e que, de qualquer forma, ele apresenta que o sentido vai ser sempre o mesmo, né? Qual seja o de apresentar os resultados de uma pesquisa realizada dentro dos parâmetros científicos, né? Então, alguém fez um trabalho aí, né, de pesquisa biográfica, dizendo para que serve a metodologia científica. Aí a resposta: você vai precisar da metodologia, senão você não vai concluir o teu curso, né? Para quem precisa realizar o TCC. Então, a metodologia científica, ela vai servir te apoiar na elaboração do teu projeto, usando o quê? Os parâmetros científicos, os métodos, né, que a gente está abordando aqui, para que vocês possam se apoiar na conclusão. Aí, como eu falo, né, aí ele vai pegar um exemplo desde a primeira unidade, que é o da nossa amiga Glória,
que está concorrendo a uma bolsa de estudo, então ela precisou desse... Então ela tinha que publicar um artigo, apresentar um trabalho científico no evento e ter uma comunicação publicada em anais de eventos, né? E precisou aí desses saberes, né? Então, nessa última unidade aqui, a gente viu todo o desenrolar dessa necessidade dessa nossa amiga, e agora aqui a elaboração de um trabalho de TCC. E as competências técnicas aí a serem alcançadas, que aí é produzir o TCC, logicamente que vocês receberão, vocês receberão, como é que se diz, orientações, né, sobre o desenvolvimento do TCC de vocês, terá aí um professor que vai orientá-los, de certa forma. Se não me engano, hoje parece que tem, além do professor presencial, tem um tutor também, se eu não me engano. Mas, de qualquer forma, há um suporte aí bastante preocupado aí em manter esse alinhamento. Bom, aí o que é necessário, né? Quais são as competências, a princípio, para o desenvolvimento e conclusão do TCC? Então, observar aí os aspectos formais, né, conforme as normas da ABNT, e a apresentação oral. Como eu disse, aí fica a critério de alguns cursos, enfim. Geralmente a gente tem observado que todos os cursos com TCC estão trazendo uma banca de avaliação, né, para somar a nota da conclusão do teu trabalho. Então, é outro parâmetro que quem está na banca vai avaliar o método científico ou, né, a metodologia que você utilizou, né, que você vai ter que implantar ali no teu projeto. Ok? Além disso, tem aqui, já começa aí dentro da disciplina, o trabalho de conclusão aí, na verdade, ele vai... o primeiro passo, na verdade, é o projeto, que não sei se vocês, lógico que vocês vão lembrar, vocês realizaram uma atividade prática comigo, né, que foi o desenvolvimento do desenho do projeto, certo? Que, na verdade, é o projeto de pesquisa. E desse projeto, ao longo do desenvolvimento dele, você vai trazer o resultado da coleta dos dados, no caso, uma pesquisa bibliográfica, enfim, uma entrevista, por aí vai. Tem um momento de organização do material, desse próprio material, depois da coleta. Sistematizar os resultados, na verdade, é elencar os principais pontos, não todos, né? Porque senão você abre um leque de possibilidades muito grande para debater no teu projeto. A gente tem, esse é o momento crítico, eu diria, né? Não esqueçam desse ponto. A hora que você vai reunir ou trabalhar com um pouco, criar 2 capítulos, não 3, mas aí você vai montando com base na sua coleta do teu material, poxa, você acaba encontrando 15, às vezes até mais 30 capítulos que você vai perceber que, só que aí é lógico que gera mesmo, ele abre mesmo esse leque. Porém, você tem que sempre voltar para o teu questionamento, sempre voltar para aquele desenho de pesquisa do teu projeto para ver se vai de encontro com as perguntas, né? Com a proposta do teu trabalho. Por mais que você fale, poxa, é impressionante, quando você começa a fazer, você vai ver que dá para fazer mais 3 ou 4 trabalhos e projetos fácil. E isso é bacana de você perceber, e o orientador geralmente também dá essa sugestão em algumas ocasiões, para que você mantenha a linha de capítulos. Você pode até ter 10 capítulos, mas você vai ter dependendo do assunto, né, que dá uma resumida, trabalhar um pouco mais diferenciado. E a apresentação poderá ser feita de forma de um relatório. Ok. Logicamente, é definido pela instituição, né, no caso nosso da Anguera,
e que muitas instituições têm a opção aí da elaboração de um artigo, né? E outras, né, já traz o próprio TCC, né? Depende um pouco do viés, da necessidade, enfim, de algumas situações de revistas, né, que a própria instituição às vezes divulga e trabalha bem os seus resultados de trabalho, mas também pode ser não necessariamente só da instituição a cargo dela, mas as próprias coordenações ou até mesmo os professores, tá? Então, vocês podem perceber que às vezes algum projeto integrado, que é uma disciplina que acho que vocês não têm, né? Mas é como se fosse um projeto semestral, é uma espécie de um mini TCC, vamos chamar assim, mas que ele pode ser caracterizado também como um artigo. Então, às vezes, os professores vão pedindo artigos, né, e fazem a própria publicação desses artigos, né? Então, aí é independente, teoricamente, né, de uma questão definida pela instituição, né? Como eu disse, às vezes não tem instituição de ensino que não goste, né, de publicação de artigo utilizando ali o meio acadêmico, né? Isso sempre é muito bem-vindo. O MEC vê isso com bons olhos e tal. Então, vai muito também da linha de raciocínio, né, do professor, enfim. Mas o TCC, geralmente, né, é o que é mais exigido aí. E aí, lógico, né, toda essa questão, tanto de artigo ou TCC, são procedimentos para a produção e apresentação de conteúdo que são previstos dentro da metodologia científica, né? Então, no caso aqui, ele vai apresentar uma estrutura de um tipo de trabalho com a NBR 14724 de 2011, que está na página 4, que traz aí o que são esses trabalhos, né? Então, o trabalho de conclusão de curso, isso eu acredito que seja um ponto importante para vocês, não vou falar anotarem, mas grifarem aí no livro, enfim, sinalizando que muito provavelmente a gente vai ver algumas definições aí da própria NBR sobre esse tema, né? Já que ele é mais abrangente. Então, o trabalho de conclusão de curso de graduação, trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho de conclusão de curso de especialização e ou aperfeiçoamento. Então, é um documento que apresenta o resultado do estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa ou outros ministrados. Deve ser feito sobre a coordenação de um orientador. Tá, então, trazendo aqui a definição para esse tipo de trabalho, fica bem explícito que, como eu falei, vocês vão ter, logicamente, um professor, um orientador, né, na verdade, sobre o assunto. Então, não é que é para relaxar, né? Porque o orientador, na verdade, lógico, ele traz aí consigo uma certa experiência e tal, mas, né, por isso que nós temos aí essa disciplina inclusive, né? Vamos pensar assim que você já tem elementos o suficientes para poder contribuir no andamento, né, ou desenvolvimento do teu projeto. Cabe a orientação, né, as pequenas correções, né, e não sugerir ideias de trabalho e tal, passar um texto no Word já só com os tópicos já pronto para você inserir os dados. Então, nós temos que pensar numa proatividade, tá? A linha, quando a gente fala de linha de pesquisa, quer seja ali acadêmico ou não, né, a proatividade é individual, né? Geralmente os trabalhos são individuais, então a proatividade de você pensar no tema, você se apoiar nesses elementos que a gente vai ver aqui, ó, nós vemos em todos os exemplos anteriores, tanto do paper como do artigo, né, que é a estrutura, né? Então, é a estrutura que forma o TCC, né,
ele vai trazer obrigatoriamente o quê? O nome da instituição, o nome do autor, e você encontra isso fácil, tá? Não vou dizer que são fontes, sei lá, não vou dizer que não sejam confiáveis, tá? Mas é um parâmetro, você encontra parâmetros formatados, que aí você vai ter que ter um ponto de apoio para trabalhar isso, né? Esse é um outro detalhe. O título, e aí ele traz a dica, olha só, que tem que ser claro, preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação. Subtítulo, se houver, a gente viu isso daqui já na sessão anterior, né? Número do volume, aqui não é bem depois, na verdade. O local, né? Com o acréscimo também da unidade, o ano de depósito que vai ser feita a entrega, enfim, são orientações que, na verdade, você acaba recebendo pós a tua conclusão, não é pós, eu quero dizer, não é pós a entrega, mas após a conclusão. Aí são detalhes que você vai formatando, vendo, inserindo ali com calma. O ponto principal é você conseguir ali, além do título, né, que a gente vai ver na folha de rosto aqui também, ó, que é dividida em verso também. Tem a questão também da errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, e vem, eu ia entrar aqui no elemento texto, não, deixa eu ver aqui, deixa eu só ver o que está aqui, peraí. Introdução, conclusão, apêndice, vamos voltar, eu achei que fosse... Vamos lá. Voltar aqui para a capa, né? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo fácil aqui. Devo ter bem fácil aqui. Que é científica, né? Científica. Aqui tem TCC, peraí. Acho que está em outra. Caramba, aqui não, peraí. Esse aqui é o de hoje. Eu vou depois dar uma. Eu tenho que pegar. Peraí só um minutinho, deixa eu só tirar isso aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Vou ficar olhando. Vou pegar aqui e acabar não. Quero mostrar aqui algumas coisinhas básicas, mas eu queria pegar um pronto. Vamos ver aqui. Acho que eu consegui um aqui. Vamos ver. Tem dois aqui, para a gente ver, até acompanhar. Então vamos lá. Voltando para o nosso conteúdo primeiro. Então, olha só alguns pontos importantes. Na capa são 7 pontos, né? 7 recomendações importantes aí para que a gente possa entender como parte o elemento pré-textual, né? Então, olha só, a instituição, o nome do autor, título, subtítulo, número do volume, local e o ano de depósito, e ainda na folha de rosto, o nome do autor, o título, o subtítulo. Então, olha como parece, né, que às vezes é assim mesmo. Então, você tem aqui a primeira questão da universidade, o nome do autor, né, o título,
aqui não tem subtítulo, o local com o ano, aí repete aqui, ó, o autor, o título, né? Ele é o nome do autor, o título, se tiver o número do volume. É que aqui ele não foi, deixa eu ver se tem o número do volume aqui, não, ele não foi, é um trabalho que não foi, está como modelo, né? Então ele não foi, como é que se diz, entregue, né? Mas você recebe depois. A natureza do trabalho, né? Tese, trabalho, de conclusão, que aí vem aqui a sua apresentação, o nome do orientador, sob orientação do professor tal, porém, né, você tem uma outra questão aqui de formato, olha só aqui, ó, orientador vem à parte, não tem muito, como é que eu vou falar, não estava igual, esse está diferente desse, então qual que está certo, qual que está errado, não tem muito isso, o importante é ter a citação, né, do orientador aqui, né, provavelmente a questão de fonte aqui chama um pouco a atenção, mas que também pode ser um parâmetro da própria instituição, ok? E aí vem no final aqui a data com o local, tá? Então a gente viu que na capa e na folha de rosto, né, são elementos textuais trazem essa informação. O verso da folha deve conter os dados da categorização da publicação. Então é um momento que é após, né, a aprovação. Errata é opcional, porque aí você também vai colocar após a folha de rosto, caso tenha, né, algo que seja, sei lá, acrescentado no trabalho depois que ele foi impresso. Também é possível, porque às vezes o TCC ele é um material que você manda imprimir, né, manda encadernar, enfim, tem algumas particularidades. E aí, né, nessa correria pode acontecer essa necessidade, ela vai também aí vai ser inserida logo após a folha de rosto. E folha de aprovação, aqui, deixa eu ver se aparece. Aqui, ó, folha de aprovação, tá? Que é a terceira página aqui, ó. Que lógico também vem após a folha de rosto, com o nome do autor, o título, a natureza, a data da aprovação, o nome, a assinatura dos componentes da banca, a data de aprovação com os membros componentes da banca. Então é um formato, olha aí, ó, que vem discriminando, né, que esse trabalho aqui ele foi aprovado, enfim, teve mais. Ainda fazendo parte do pré-textual vem a dedicatória, né? Geralmente ela nunca é deixada de lado, né? É um momento único aí para alguns casos, enfim. Então não tem como você não pensar no agradecimento, numa dedicatória. E também traz aí ó, a epígrafe que seria nas folhas de páginas abertas das sessões primárias. Aqui um agradecimento, né? Olha aqui, ó. Aqui uma citação, né? Que pode ser utilizado, sei lá, como um apoio aí para que você mantenha o teu trabalho, que dê motivações, enfim. Então, esse é o momento também aí de colocar como opcional. O resumo é um elemento obrigatório, segue aí a norma da BNT-LBR, deve conter uma síntese do trabalho explicando o que foi feito, bem detalhado, como foi feito o resultado. Quanto à extensão, deve ter no máximo de 150 a 500 palavras, né? E aí deve-se ser seguido aí as palavras-chave ou os descritores relativos ao assunto. Então, a norma não especifica a quantidade dessas palavras-chave, mas eu reforço com vocês, por mais que não tenha
eu não sei se eu comentei isso, comentei no passado, né? Eu mostrei para vocês aqui, fazendo uma pesquisa, né, no site e tudo mais. Então, as palavras-chave, né, não vou dizer que são uma só, não, geralmente 3, né? Geralmente, não é obrigatório, não é necessário, não é o correto, mas também não é o errado, não é o mínimo, também não é o máximo, né? Então, você fica dentro de um parâmetro na questão de observação, que é o comum que a gente observa em resumo. Aqui ele foi direto para a introdução, né? Vamos ver esse modelo aqui, ó. Esse daqui foi, ó. Esse daqui teve assinatura, mesmo sendo um modelo, né? Agradecimentos e resumo. Então, está aqui o resumo. A formatação e o tamanho da fonte são diferentes, não o tipo, mas o tamanho e a formatação. Aqui, se não me engano, o tamanho é 10, né? 2 a menos do que o restante do conteúdo. Seguindo também aqui, né? Por exemplo, você escolheu lá Times New Roman, sei lá, Arial, aqui a fonte é 10. O restante do teu texto é 12, mantendo o Arial. Uma, duas, três, quatro palavras-chave, e vem geralmente em inglês, né? Vamos acompanhar aqui, ó, que é na língua estrangeira, também é obrigatório. Na verdade, não tem uma especificidade quanto ao tipo, né, qual a língua a ser escolhida, mas sugere-se sempre o inglês. Mas pode ser usado também em espanhol ou francês. Fica a teu critério aí também. E também da orientação. Aí vem a lista de ilustrações, que pode ser um elemento opcional, né, que aí você vai designar aí as ilustrações que você pôs, desenhos, fluxogramas, fotografias, a lista de tabelas, se você inseriu, também é opcional, das abreviaturas e siglas. Né? Alguns trabalhos acabam trazendo, como a gente estava vendo aqui, ó, lista de ilustrações, a figura 1. Né? O que é essa figura e que página ela está? É como se fosse um sumário, né, dessas listas. Tanto de tabelas, ilustrações, ou de abreviaturas e símbolos, né, que são todas aí opcionais. E na sequência vem o obrigatório, que é o próprio sumário, né, que traz na sua elaboração uma conformidade necessária com a enumeração das divisões, seções e outras partes de uma publicação na mesma ordem e grafia que a matéria nele se sucede. Essas seções devem ser numeradas em algarismos arábicos e da introdução até a conclusão. Da introdução até a conclusão. Os denominados elementos pré-textuais não figuram no sumário. Isso é importante. Cadê? Aqui, ó. Tá, então, começa-se a partir da introdução. Então, antes da introdução, foram usadas 9 páginas. Então, você começa a contagem, isso é uma regrinha da BNT, mas são regras pequenas que a gente acha que é uma coisa assim, mas essas regras são muito pequenas, no sentido assim, pô, é assim, como é que eu começo? No sentido de numeração. Então, começa o teu trabalho na página 10, né, que é a introdução, até chegar na introdução, aqui, ó, então a numeração começa aqui, tá? Então, essa é a 10ª página. As anteriores não tem números, que é uma questão do Word, né, de saber selecionar no Word, não tem numeração de página, mas aí começa a definição, como ele colocou sub-itens, né, os títulos, né, que seja. Aí você tem que numerar tudo até a conclusão
e referências, né? E ou anexos também, caso tenha questionário que você utilizou, ele vai no final, como anexo, tá? E aí começa o trabalho, né? Mas vamos voltar aqui à questão do elemento textual, que é a própria introdução, né? Ele traz uma abordagem que, olha só, a introdução, né, parte do trabalho destinado a oferecer uma visão geral do que foi desenvolvido, apresentando o tema, a delimitação do assunto, o título, né? A consequência aí do título, a justificativa, a problematização, que isso você fez ou vai fazer lá no teu desenho de projeto, né? Ali naquele desenho do projeto, não sei se vocês recordam, tinha a problematização, né? Os objetivos também tinha ali, tem, né, na verdade, além de outros elementos necessários para situar o assunto desenvolvido. Também deve apresentar uma apresentação breve do que contém cada sessão. Isso eu fiz a leitura com vocês também, que vai compor o trabalho, né? Então, a norma não especifica a quantidade de folhas que deve ter esse item, introdução. Sugere-se que seja informativo o suficiente, porém sintético. O elemento deverá ter o título da introdução seguido da numeração arábica 1, alinhada à esquerda. Aí, ó. Tá? Então, tá em letra maiúscula. Aqui embaixo tem outro tipo de formatação, né? Que é uma formatação também padronizada. Mas para os títulos, você permanece aqui, ó. Então, percebam que, olha só, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco e meia, 5 páginas e meia de introdução. Oh, perdão, eu acho que eu avancei, desculpa. Tem 2 páginas de introdução. Geralmente, como não tem uma definição, né, por parte isso é uma questão de orientação, né, de orientação acadêmica. Olha, tenta fazer de uma forma que eu consegui entender, né, quais são aí, além do tema, a problemática e também o que vai ser apresentado em 2 páginas. Deixa eu ver se ele trouxe aqui. Aqui ele não fez isso. Vamos ver esse carinha aqui se ele fez. Acho que aqui também não tem, porque aqui está como um exemplo. Mas vamos ver. E tem citações aqui, ó, tá? Na própria introdução. Meio que na justificativa, por exemplo. Você não escreve aqui justificativa, mas você pega a tua justificativa lá no teu desenho e vai agregando aqui, junto com o objetivo. Isso eu quero ver se ele vai trazer. Não, ele também não traz, né? Ele não traz. E aí, né, a introdução é um elemento que você vai tentar sintetizar. Tentar não, você vai precisar sintetizar dentro do que você desenvolveu. Ainda como elemento textual, né, que faz parte do desenvolvimento aqui, ó, são a parte mais extensa, onde você vai apresentar os resultados de estudo, que tem a revisão bibliográfica, a abordagem teórica que você adotou, a apresentação e análise dos resultados. A divisão em seções e subseções varia conforme a natureza do conteúdo. O título atribuído a cada seção e subseção será seguido de numeração arábica sequencial, alinhada à esquerda. Então, olha só. Desenvolvimento. O que ele traz no desenvolvimento? O problema. Aí também a orientação, né? Qual que é o problema? Tem contexto, né? Cadê aqui? De modo geral, esse tipo de informação refere-se a documentos textuais. Não, aqui é outro. Com relação ao método utilizado. Como elaborar uma arquitetura voltada à descoberta
do conhecimento, que em conjunto é o que você pôs lá no desenho do teu projeto. Tá? Tem uma breve introdução explicando o porquê você chegou nesse problema, né? Então, ele vai traçar aqui, ó, a popularização da internet, a evolução constante de recursos computadores pode ser considerado grandes responsáveis pelo crescente volume de informação, tanto na web quanto nas organizações. Utilizando o processo de descoberta, o KTD, é possível gerar um documento a partir desses bases, e aí ele vem com a problemática. Na sequência, faz parte do desenvolvimento, aqui é o item 1.2, porque o primeiro foi o problema, objetivos, geral e específicos, que também faz parte lá daquele, você vê como ele é curtinho aqui, né? Não tem muito segredo aqui, ó, né? Porque ele vai trazer objetivo geral, propor uma arquitetura computacional com base na computação. Então, qual que é a proposta, né? Isso a gente tem lá naquele modelo que eu mandei para vocês, que está no ABA também, ele direciona você como você desenvolve o teu objetivo geral e o objetivo específico. E também, como eu falei, a própria questão de orientação. A própria questão de orientação vai dar uma sugestão para vocês. Olha, está muito extenso o objetivo, está repetindo, né? Porque às vezes dá uma bugada mesmo, mas faz parte. Para isso que você tem a orientação. Mas o específico, ele vai mais a fundo, ele vai detalhar, né? Visando atingir o objetivo principal, que é esse cara aqui. Alguns objetivos específicos são requeridos, entre eles, analisar o panorama. Então, para você atingir essa proposta, o que você vai ter que fazer? Então, como você vai fazer? Aí é o 3, né, que é 1.3, qual o método que você vai usar? O trabalho você desenvolve com a base de pesquisa exploratória, através do desenvolvimento de um protótipo de descoberta. A metodologia de desenvolvimento é dividida em 3 etapas. Etapa 1, análise da literatura, focando nas seguintes áreas: proposição da arquitetura lógica e com suporte, modelagem de camada. Acho que está errado aqui, né? Peraí. Tá meio estranho aqui. São 3 etapas, mas aí aqui é exemplo, né? Mas aí percebe-se que ele fez uma pesquisa exploratória, não foi uma entrevista, um questionário, né? Então, aqui é o método que foi utilizado, como ele foi dividido, ou como ele foi feito. Lembra que eu citei para vocês que aqui é o momento também que você pode utilizar um pouco mais aqui o momento e realmente falar, olha, eu entrei no site, fiz um levantamento, porque alguns aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se tem aqui. Esse outro exemplo. Não outro exemplo, eu estou comparando os dois, tá? Ele começa após a introdução, definição do problema. E no outro tópico aqui, ó, ele vem com um problema, no 1.1. É orientação. Não se atém... está errado. Não, é orientação, tá? Vocês vão receber nessas questões aqui de numeração e tudo mais. E aí vem número 3, objetivos. E a gente viu que o objetivo aqui ele põe dentro do tópico 1 ainda, né? Que é o desenvolvimento. Objetivo geral específico. E ele não trouxe aqui... Deixa eu ver se ele trouxe aqui para a parte. Vou ter que olhar aqui inteirinho, né? Não, é uma revisão teórica, mas ele foi direto no assunto. Esse aqui está bem mais estruturado, ó. Eu vou até tirar isso aqui. Está dentro do desenvolvimento, tudo isso que a gente está vendo aqui, ó. É a própria palavra diz, né? Desenvolvimento. Então, os objetivos, a metodologia, né? E você citar aqui, olha, para realizar a minha pesquisa bibliográfica, ou esse trabalho foi desenvolvido com base numa pesquisa bibliográfica, utilizando sites tal. Nas consultas
pesquisas foram realizadas, foi detectado, com base nas palavras-chave desse projeto seu, né? Desse projeto, foram encontrados 1.536 trabalhos, sendo que, se aproximando, investigando cada trabalho dentro da sua leitura, ou o que mais se aproxima. Então, 36 trabalhos se aproximam do meu TCC, tratando do mesmo assunto, ou assuntos parecidos, com abordagem. Você tem que escrever isso. Isso é importante na metodologia, como ela foi feita, o que você encontrou, né? Você pode, inclusive, dizer que também foi feito a consulta em bibliotecas virtuais ou presenciais, trazendo a pesquisa, enfim. É legal você relatar todo o passo que você utilizou no método que você fez para desenvolver o teu trabalho. Além de ser um pouco mais objetivo, como é o caso aqui, né? Nunca é demais, e é uma coisa muito, muito bem-vinda na banca. Contar a tua história, a tua narrativa mesmo, do qual foi ali, mas lógico, numa linguagem, né, um pouco mais bem colocada, no sentido de trazer que, não assim, eu fui até a Bíblia, não é você não vai usar o teu nome, né, no sentido trazer isso como uma coisa que eu fui até, não coloca esse trabalho foi desenvolvido, onde foi feita a base de pesquisa dentro de uma biblioteca, qual é a biblioteca, qual o nome da biblioteca, na biblioteca tal, encontrar, feita a pesquisa, essa biblioteca foi localizar 2 livros físicos que foram utilizados com base, no momento eu estou falando, eu fui na biblioteca XYZ, fiz a pesquisa lá dentro, e lá localizei 2 livros, trouxe para minha casa, não é muito contando desse formato, né? E se tentando trabalhar de uma maneira diferente, caso você queira fazer isso. Então, a metodologia, a organização do texto, aqui ele colocou, o documento está dividido em 6 capítulos. Lembra que estava aqui, meio que sugestionando na própria introdução? Também a questão de orientação, tá? Pode ocorrer, eu prefiro que seja na introdução, tá? Por quê? Quem vai ler o teu trabalho, a banca, por exemplo, ela vai observar o resumo, né, tirando os detalhes técnicos, né, mas vai observar, querer saber sobre, lendo o teu resumo, e vendo se você detalhou, abriu mais, né, detalhou mais o teu assunto na introdução. Tá? Então, por isso que ele sugere aqui, que... cadê aqui? Uma apresentação breve do que contém em cada seção que compõe o seu trabalho. Que é esse exemplo aqui, organização do texto. Aqui a orientação foi, ou pode ser, cria um novo título chamado organização do texto. E aqui você vai explicar como o teu texto foi feito, ou dividido em 6 capítulos. No primeiro capítulo apresenta-se o projeto, no segundo é realizada uma revisão, no terceiro, então a pessoa vai ler isso daqui, né, sintetizado na introdução, eu acho que fica bem mais interessante. Pô, legal, eu sei que eu vou ler daqui para frente, né, esses assuntos. Ou você pode não citar, né, diretamente e trazer como um tópico, né, a parte, fazendo parte do desenvolvimento do teu trabalho. Então, vem a organização. O processo de descoberta do conhecimento, deixa eu só ver aqui. Isso mesmo. Então, ele está trazendo o processo de descoberta do conhecimento, que é o segundo capítulo, né? Então, aqui ele vai escrever o capítulo. No caso, é o título, e aqui é a descoberta do conhecimento. Então, ele trouxe aqui a conversa, ou algumas citações, a maneira de citar a gente viu, é a mesma, permanece aqui.
descorrendo o texto, né, sobre o que a pessoa localizou na leitura dela, trazendo algumas informações, enfim, se necessário até algumas figuras que são representadas dessa forma. E aí, dentro desse tópico anterior, tem um subtítulo, né? Então fica aí a numeração, porque ele tem mais detalhes aí. Então ele trouxe mais detalhes. E ainda vai abrindo. Ele vai abrindo aqui até o 2.1.6. E aí ele vem para o 2.1.2. Então, essa questão aqui também é uma questão de organização do desenvolvimento do teu texto. É só um exemplo aqui. Deixa eu ir para o 3. Modelo vetorial. Olha aí, ó, como muda, tá vendo? Maiúsculo, né? Outra página. Ficou um pouco afastado aqui, ó. Teria que estar mais aqui em cima, mas tudo bem. E começa a dizer. Computação distribuída traz o quê? Traz sistemas com múltiplos processadores, que ele abordou, traz computação distribuída de alto desempenho, outro tema que ele abordou e trouxe o que significa isso, comparando com a problemática dele, tem sobre clusters, né? O que é isso, quem fala sobre isso, tem algumas representações, aí o grid, aí tem a mesma situação, o que é isso, o que representa, quem fala, aí dentro do grid tem o grid game, aí acabou, aí vai para o quarto capítulo, modelo proposto, aí modelo lógico, o que mais tem de modelo lógico? Modelo físico, serviço de consulta, e por aí vai. Modelo dimensional. Então, são capítulos que vão trazendo subcapítulos, né? Subtítulos, na verdade. E aí vem a apresentação dos resultados. Então, a gente volta aqui, que vai ter aí a conclusão. A conclusão apresenta os resultados do trabalho, devendo apontar respostas ao problema levantado. Identificar a extensão dos resultados obtidos no estudo. O texto deve remeter aos dados demonstrados no decorrer da pesquisa, devendo as análises finais serem fundamentadas nos resultados de discussão apresentados no trabalho. Terá como título conclusão, seguido da numeração arábica alinhada à esquerda. Percebe que é orientação, tá? O que está sugerindo ali é outra coisa, mas ele trouxe aqui a apresentação dos resultados, acho que nem aqui, peraí, aqui é na conclusão, né? Desculpa. Vamos direto para a conclusão aqui. Considerações finais. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver e permitir a maneira na base da arquitetura, encontra-se o modelo, então ele vai dando todo o protótipo. Aí ele vem aqui, ó. O protótipo desenvolvido atendeu às expectativas, gerando resultado satisfatório e permitindo a produção da análise sobre tal. A arquitetura distribuída do protótipo. Outro ponto importante refere-se ao modelo de dados que suporta o protótipo desenvolvido. Para tal foi utilizado. Então ele conclui das suas considerações, trazendo o resultado do que ele fez, né, com a pesquisa. E aí, ao longo desse trabalho, surgiram novas possibilidades que não foram desenvolvidas, pois tornaria esse trabalho muito mais extenso. Isso é a minha fala no começo do trabalho da nossa aula hoje, né? Que fica extenso mesmo. As duas principais possibilidades são a implementação do modelo, respondendo a pergunta dele. Vamos ver a pergunta. Entendeu? Diz o outro lá. Qual é a pergunta? Problemática dele aqui, ó.
às vezes, às vezes você pega, por exemplo, um trabalho desse, aí você fala assim, ok, vou ler o resumo, é um exemplo, tá? Não é uma leitura para ter uma crítica. Vou ler o resumo, né? Para você se inteirar de um assunto, por exemplo, tá? Uma leitura que você queira fazer qualquer, achou um artigo, lê o resumo, vá para o questionamento dele, o problema, né? Leia o problema e aqui é o seguinte, ó, como elaborar uma arquitetura voltada à descoberta de conhecimento em que o conjunto com a computação distribuída torna visível o estabelecimento de relações temporais entre padrões textuais a partir de grandes fontes de informações. E aí você vai para a resposta. Vou avançar um pouquinho aqui. Opa, foi demais. As duas principais possibilidades, ele chegou em duas conclusões, são a implementação do modelo de associação entre elementos textuais e a adaptação do protótipo com o objetivo de utilizar semântica em seus processos. Apesar desses conceitos não serem sido acoplados ao protótipo, o modelo dimensional foi projetado pensando nessas futuras melhorias. Então, ele criou um modelo, que seria um protótipo, para que fizesse o apoio. Então, ele encontrou, de certa forma, fazendo a pesquisa, né, uma possível proposta. Lembra que também... Eu não lembro se eu pedi para vocês colocarem, tá? Mas tem ali hipóteses, né? São hipóteses que vocês possam identificar como resposta, por isso que são hipóteses. Nesse caso desse trabalho que a gente acompanhou, a gente viu que, de certa forma, a gente fez uma leitura meio por cima, né? Mas ele não apresenta uma hipótese, né? Mas a gente faz um comparativo ali do que ele fez e qual a conclusão que ele chegou, né? Ele teve que desenvolver. Aqui é muito específico, né? Mais para sistemas, enfim. De qualquer forma, faz parte do elemento textual, né? Como a gente estava vendo aqui, ó, porque, essa questão de conclusão. Pós-textual, ou textuais, né? Vem a referência, que é obrigatório, também seguindo um padrão aqui, né? Como eu já falei também, que hoje, né, é muito comum a gente ver o sobrenome, vírgula, né, e o nome não aparece. Então, a gente não sabe nunca o nome, né, lendo as referências aqui. Algumas orientações acabam sendo voltadas para que nós fizéssemos o acréscimo do nome primeiro e o sobrenome. Se tiver um outro, não, terceiro aí, nome do meio, por exemplo, seja abreviado o nome do meio, tá? E não as abreviações de nome da pessoa e ou sobrenome. Porém, a gente viu, as regras são as mesmas do que a gente viu na aula anterior, referente à maneira de se escrever aqui, né? Por que que esse está grifado? Quando deixa eu ver se tem algum aqui, uma pesquisa ou um artigo, né? Ou um trabalho, e aí você tem que pôr a data que foi feita o acesso, como esse caso aqui, ó, né? Então, a referência, aí depois da referência, vou ver se esse aqui tem, esse não tem. Depois da referência, você pode, opcional, colocar sei lá, um anexo, por exemplo, anexos que, como eu falei, o anexo é também a orientação, apesar de ser opcional. Eu posso falar assim, pô, você fez uma pesquisa com 5 pessoas, coloca o anexo, o formulário ou questionário, as perguntas que você fez, vai vir depois aí das referências, tá? E também o índice referente
Aí os elementos pós-textuais, depende muito, aqui vai mais de orientação. O que é obrigatório é isso aqui, ó. Isso é fundamental. Né? Geralmente o anexo também, tá? É uma coisa que, até para dissertação, né? Que é mestrado, tese para doutorado, enfim, você tem aí algumas obrigações, mas volto a falar, é muito da instituição. Aí sim, né? Aí você tem professores que são orientados e tenta se manter um padrão, né? Mas nada que possa atrapalhar o desenvolvimento ou conclusão do teu projeto. O que vai, vamos lá, vamos seguir aqui, ser importante é algumas observações. Por exemplo, ele tem algumas semelhanças com o artigo, porém é um documento mais extenso. Né? Aqui ele faz um comparativo. Normalmente as instituições de ensino superior definem a quantidade de páginas, né? Então é outra questão também referente a essa. Eu estou acostumado com TCC com 80 páginas para cima, por exemplo. Aí vem um trabalho com 50 páginas, né? Aí é possível de acontecer, sim. Mas, né, é preciso analisar ali essas 50 páginas, o que está englobando, né? Geralmente, sei lá, você tem 2 páginas de referência, né, para um trabalho de 50, vai depender muito, mas não significa que o trabalho seja ruim, né? Isso é outro fator, né? Que está faltando alguma coisa, tem que ser analisado. Então, por isso que a quantidade de páginas, né, vai muito da orientação. Então, a gente viu que é necessário aí, TCC, nesse processo de pesquisa, que ele traz, né, representa o resultado, cujo início pode ser demarcado com a elaboração do projeto de pesquisa, de novo, que é o desenho de pesquisa, passa pelo levantamento das informações necessárias à resolução do problema da pesquisa, é feita a sistematização dos resultados obtidos e nele você vai expressar os conteúdos e informações necessárias para que o leitor compreenda tudo que foi desenvolvido. Bom, como ele é um trabalho importante, né, para a conclusão de curso, né, envolve também aí a questão de compreensão, né, ou seja, o conhecimento científico até a sua formalização em um documento resultante desse transcurso. Nesse sentido, a apresentação oral é parte desse aprendizado, visto que requer domínio para a exposição do realizado em uma plateia, né? Uma plateia, modo de dizer, depende muito, só banca às vezes, enfim. E os convidados, depende muito da situação. Às vezes não dá para caber todo mundo, sei lá, tem algumas situações meio adversas assim, mas o importante é a banca e eu, em alguns casos, não, acho que eu estou na graduação. Não sei, depende, pode ser que tenha assim a possibilidade de convidados, mas depende muito. Mas, geralmente é a banca e o orientador, né? Gente, Zé Fini. O TCC segue as mesmas orientações do projeto de pesquisa que se refere à apresentação gráfica, né? Então, a gente viu essa questão gráfica que eu estava mostrando de exemplo. Aqui ele dá uma sugestão, guia para escrever uma monografia, ó, tá? Lembrando que o livro do Gil, que eu publiquei para vocês, também é um guia muito bem interessante. É fácil localizar arquivos meio que, né, formatados, tal, mas é sempre bom rever. Eu vou publicar no final da nossa aula, eu vou publicar aqui no ABA, na unidade 4, tá, alguns vídeos que são interessantes sobre esse assunto específico para TCC. Não é um bicho de 7 cabeças. Esqueçam isso. Esqueçam essa questão de formatação. Eu não gosto de computador, né, alguns outros cursos, né, sei lá, engenharia, ou sei lá, enfim. Não tenho familiaridade. Esqueça essa parte. Agora, o mais importante é aqui.
é você raciocinar. Eu tenho uma estrutura lógica, eu tenho que pensar na problemática, o que eu posso observar nesse projeto, fazer a pesquisa bibliográfica, né? Pegar ali poucos autores. Para isso que serve a pesquisa bibliográfica. Mostrei para vocês a aula passada, vamos pesquisar sobre tal assunto. Aí, no final, tem lá um monte de autor, ou tem alguns autores que favoreceram aquele artigo, ou seja, aquele TCC, se você pesquisar por TCC. Você vai se basear por aí, né? Os autores que você pode encontrar. Esse autor aqui, título desse livro, desse artigo, sei lá, desse livro, desse autor, é sobre algumas coisas que eu quero falar. Já adota esse cara para você, faz um fichamento dele. Todo esse processo que a gente fez, ele vai ser fundamental como método científico para você realizar e concluir o teu TCC sem precisar se preocupar com esse ponto, que, volto a falar, é o ponto mais importante, não vou falar difícil, tá? Porque não existe coisa difícil, assim. É o ponto mais exigente na questão de elaboração de estrutura. Então, se apoie nos modelos que nós temos aqui, que foram apresentados para vocês. Pensem que a pesquisa que vai ser realizada, ela vai te apoiar a você, caso você não tenha, porque você não lembra. Eu vou falar sobre segmento, eu vou falar sobre sei lá, a estrutura molecular, né, para esse tipo de material. Pô, mas eu não conheço ninguém que falou sobre isso. Eu estou dizendo sobre autor, sobre livros, né? Então eu vou ter que ir atrás. Porque quem fala, ou quem são os mais citados, né? Eu vou observar isso fazendo o quê? A minha pesquisa bibliográfica. Então, esses autores que eu estou colecionando, fichando, vão me dar suporte para que eu faça o meu trabalho, sem eu precisar ser influenciado pelos trabalhos já realizados, né? Eles são um suporte, um apoio. Então, eu vou pegar esse livro aqui e a minha problemática é, olha, nós moramos numa região com baixa temperatura. Ao colocar um líquido quente, que é comum às pessoas que moram em lugares que têm essa problemática que eu estou inventando agora, líquido quente e material desse tipo, ele quebra, né? Porque a gente põe o chimarrão, eu não tomo chimarrão, né? Tô modo de falar. Põe o chimarrão aqui com água fervendo, ele quebra, né? Não é nem para tomar aqui, mas tudo bem, só um exemplo, tá? Então, na hora que eu ponho, então, eu estou estudando esse material para que, né? Se tem algum estudo que já foi feito sobre o componente desse material, qual é a resistência dele? Ah, mas é fácil, você procurar, você vai achar. Não, peraí, estou falando de uma pesquisa, né? Então, qual que é a sua hipótese? Que esse material aqui não serve e que se você entende do assunto, você vai falar, eu vou acrescentar aqui, sei lá, o protoetileno XYZ. Aí ele vai ficar resistente e vai ficar com a mesma característica. Mas você vai ter que pesquisar. Porque tem algum autor que você já viu lá nos outros artigos que diz que o próprio etileno XYZ, se você misturar aqui, ele não vai criar essa. Então você chegou nessa conclusão, né? Por mais que você não tenha elaborado, estou dando um exemplo. Né? Então percebe que o desenvolvimento, como faz parte da textual, né? Do elemento textual, era a parte mais crítica. E não todo esse parafernália de formatação, a BNT, que parece que é a coisa mais chata. É ao contrário. Não é nem chato, né? Vamos falar assim, ao desenvolvimento. Ele tem que se tornar prazeroso, ele tem que se tornar algo que você sinta que você está conseguindo desenrolar. Quando não acontecer, é a orientação que vai te ajudar. Pô, não estou conseguindo sair ou criar mais capítulos, né? Eu fiz 2 capítulos, acho que é pouco. Pode falar, não, tá bom, você fez, né? É o suficiente para explicar o que você quer explicar com base no que você fez de pesquisa. Então, isso é um fator importante que eu gostaria de deixar enfatizando aí para vocês. Deixa eu ver aqui uma coisa.
Não está falando sobre a epígrafe, né? Que é uma coisa muito específica. É uma situação que você escolhe, como eu estava falando, dependendo do momento, que foi motivador, né? Para você. E não tem título, é como a gente viu ali, tá? Eu ponho entre aspas aí, põe o nome do autor. Né? Eu nunca vi escrito assim, autor desconhecido, tá? Não sei nem se pode fazer, mas enfim. Mas eu acho que tem que ser alguma coisa, pô, é teu trabalho TCC, né? Capricha aí. Aí tem algumas recomendações, né? Olha só. Faça toda a parte textual primeiro e depois se dedique aos elementos pré e pós. Outra coisa importante também que eu não citei aqui. Então, foca não, né? Centraliza os teus esforços no desenvolvimento do teu texto. Depois você vai pensar na questão pré-textual, no resumo, e depois em montar o pós-textual. Então, já é errado e não é comum, né? Então, a elaboração da introdução. Aí tem um autor aqui que sugere que seja o primeiro elemento do corpo textual a ser escrito. Exatamente, a introdução em qualquer situação. Seja ele para graduação, para mestrado, para doutorado, para pós-doc, ele sempre vai ser o elemento principal, porque ele é com base naquela estrutura que a gente viu aqui, onde argumenta com o autor, né? Ó, por que que é o elemento a ser escrito? Pois, conforme argumenta o autor, se o pesquisador tiver dificuldade em expressar no texto qual foi o problema central do estudo, qual foi a fundamentação científica, quais foram os objetivos propostos, significa que ele não terá condições de escrever os demais elementos textuais, criar capítulos e por aí vai. Então, por isso que eu, né, reforço que esse ponto aí ele é um dos mais importantes, sim. Ok? Quanto ao título, lembre-se que deve expressar a essência do realizado com a menor quantidade de palavras possível. Outra dica importantíssima também. Às vezes a gente pega um texto ali que nem esse que eu mostrei de exemplo, né? Você fala, puxa vida. Mas faz parte, tá? Não é para resumir tudo. Pô, tudo é resumido. Não é bem isso, tá? Vai fazendo, faz o principal, que é a introdução, né? Que dentro da introdução são aqueles tópicos que a gente viu, são alguns pontos, né? Observando aquele desenho de projeto, que ele também é muito bom, e aí você vai, a partir dele, né, fundamentar a questão científica, a problemática, e por aí vai. Bom, e é isso. É isso que ele traz aqui. Aqui é o exemplo da situação que ele trouxe aqui para a gente. Problema. Bom, para a gente concluir, nós temos mais um tempinho aí. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ele não baixa. Tá. Na seção 4.2, 4.3 e 4.4, né, eu fiquei devendo para vocês. A 4.4 eu não fiz. Não fiz. Estou devendo aqui ou aqui. Mas vamos lá. Nós não vimos aqui a atividade diagnóstica de aprendizagem do ABA referente ao capítulo 4.2, né? Que ele traz como referência aqui, 4.2, referente a artigo, papers e ficou faltando TCC. Nós vamos tentar passar rapidamente aqui. Que eu sempre observo o seguinte, olha, isso aqui é uma sugestão, né? Porque, vamos ver se é importante, né? No sentido de para avaliação. Importante sempre é. Então, como é artigo, né? Então, vamos ver a primeira pergunta aqui. O artigo também se destina a apresentar resultados de uma pesquisa. Porém, diferentemente de um relatório de pesquisa, há necessidade de reduzir o documento de modo que as informações mais importantes possam ser divulgadas de uma forma mais compacta. Os recursos para que o pesquisador poderá adotar para apresentar os resultados da coleta de dados obtidos na pesquisa são gráfico, tabela, quadro e textos.
Gráfico, categoria apresentada na forma de texto, somente tabelas conforme o BGA. Bom, aqui está bem óbvio, né? Tudo, né? Gráfico, tabela, quadros e textos. Que aí para a representação dentro de um artigo, não tem muito segredo aí. Conforme a norma ABNT que orienta a elaboração de artigos, que é a NBR 6022, o artigo é composto pelos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Compõe os elementos pré-textuais. Eu acho que isso aqui, muito provavelmente, vai ser um nível de questão. É bem provável que vocês se deparem com uma pergunta dessa. Tá? Então, para artigo, quais são os elementos pré-textuais? Né? Aí vem, tem capa? Não. Tem introdução? Também não, né? Porque ele não faz parte, né, do elemento. Então, é título, nome dos autores, resumo na língua do texto, palavra-chave e a língua do texto. Aí, a última perguntinha do diagnóstico, da 4.2, é uma das formas para se estabelecer as categorias como resultado de aplicação dos instrumentos qualitativos é utilizar a técnica de análise de conteúdo. Esse procedimento possui uma organização, sendo que a primeira fase compreende releitura cuidadosa do material transcrito para identificar elementos comuns de análise. Bem específico essa pergunta, né? Percebe que a gente vai abordando alguns temas e você fala, pô, isso aqui eu não lembro, ou então isso aqui está meio, parece que está meio fora da proposta. Não, na verdade, categorizar, né? Olha só, para você estabelecer as categorias utilizando a aplicação de instrumentos qualitativos, né? Não é quantitativos. O que você tem que fazer? Uma releitura do material transcrito, que aí a gente está falando, né? Aqui ele está a gente está falando de algo em que eu precisei transcrever e identificar elementos comuns de análise para eu montar a minha categoria, né? Para um artigo, por exemplo. Do de aprendizagem, que é da pós-aula, né? Na 4.2, ele traz as 3 perguntas aqui. Ó. Em um artigo, na qual o autor apresenta os resultados de uma pesquisa, precisará demonstrar para o leitor como se obteve as informações. EC, né? Aqui está igual Mamonas, né? CCCDC. Se coletaram dados em... CC aqui está estranho. Se coletaram dados em campo por meio de instrumentos quantitativos, ó, se utilizaram dados, não, coletaram dados em campo, numa faculdade, no colégio, no hospital, por meio de instrumentos quantitativos, poderá utilizar-se de, né, para representar. Não tem uma coisa específica, só tabelas, não, somente gráficos. Né? Por gráficos, tabelas e ou quadros, né? Ou somente textos. Então, a possibilidade é a mesma resposta daquela primeira pergunta lá, né? Na atividade diagnóstica. Só mudou o contexto aqui, ó. A segunda, a norma que orienta a elaboração do artigo científico é a 6022, de 2003. Também acho que é legal vocês tentarem achar uma maneira para associar esse número com o artigo científico, tá? Pode cair uma pergunta aí. Qual é a norma, né? Que vai estar lá, 6028 de 2022, umas pegadinhas. O que define como parte de uma publicação na qual a autoria é declarada, ou seja, o autor é claramente identificado. Quanto aos tipos, o artigo pode ser original ou de revisão. Outro fator importante aqui, ó, né? Original ou de revisão. O artigo de revisão analisa, discute informações já publicadas. Olha que interessante, também importante aí, ó. A última, na estrutura do artigo, os elementos textuais são compostos por introdução, desenvolvimento e conclusão.
A introdução tem como finalidade apresentar a delimitação do tema, objetivos da pesquisa, o problema e outros elementos necessários para situar o tema em estudo. Essa é um pouco complicada, né? Porque parece que ela deixa um pouco mais amplo, né? Pode ser, parece qualquer elemento. Então, peraí, apresentar os resultados do estudo com a resposta do problema. Não é só isso. Então, por isso que essa não foi a correta. Parte final do artigo na coluna também não é a parte final. Exposição pormenorizada do assunto tratado, no estudo dividido em seções e subseções, qual varia a função do assunto e método. E a delimitação do tema, e o objetivo, e o problema. Apresentar o conteúdo mais denso do texto do artigo. Permite ao leitor a compreensão do que... Aqui está amplo, né, o resultado. Aqui, a resposta, na verdade, quando a gente fala da introdução, a finalidade dela é apresentar, logicamente, o tema, os objetivos, o problema, né? Não que aqui esteja 100% errado, mas de alguma forma vai servir para que o leitor, né, de uma forma mais densa, entenda qual é essas questões todas aqui, ó. E aí na 4.3, na diagnóstica, aqui é papers, né, que a gente viu. Então, o autor Medeiros, ele diz que o paper é um ensaio em que, diferente de um relatório, deve apresentar uma avaliação ou interpretação do que foi obtido. Ok. Com relação à análise alternativa correta, aí a correta é a unha 3. Então, vamos lá. Um trabalho que, dentre outras características, precisa apresentar originalidade quanto às ideias. Pensa que, lembra disso, hein? Paper, você vai para um congresso, para um evento, né? Então, tem que ter uma originalidade. Senão, né, fica uma coisa meio estranha, né? Como é que você vai apresentar algo que não é, entre aspas, seu, né? Desenvolvimento seu? O trabalho, aí é uma outra alternativa correta. O trabalho precisa desenvolver um ponto de vista sobre um tema, de forma original e reconhecendo as fontes utilizadas, né? Então, ó, trouxe esse conteúdo para mostrar, provando de acordo com esses autores e as fontes que foram utilizadas. Ele não é um livro com uma série de citações, e aqui ele não requer um posicionamento claro, acho que também está fora. Então, sobra 1 e a 3. A segunda é: os eventos científicos fazem parte do processo de divulgação. Opa, deixa eu voltar aqui, ficou feio. Deixa eu ver se só isso aqui. Não fica não. Fazem parte do processo de divulgação informal das produções científicas, sendo uma oportunidade para que seus participantes tenham acesso às informações atualizadas na sua área de atuação. E você só vai para um congresso te interessar o assunto, não é? E aí você pode agregar também um trabalho seu. Além de estabelecer contato com outros pesquisadores. Também é legal isso daí. Com relação à comunicação informal, analisando as alternativas 3 e 4 são as corretas. Ter segurança sobre o que se fala é fundamental numa apresentação oral, mas não é tudo, uma vez que é preciso fazer compreender, né, a quem está ouvindo. Isso quando você vai para uma comunicação informal, tá? No tipo de evento. E a 4, certo? Embora o rigor no uso de linguagem seja uma preocupação presente, numa apresentação oral é importante considerar a eficácia no processo de informação. Resumindo, como dica aí para vocês, mesmo na apresentação do TCC, vocês podem ter aí a recomendação de que será em 15 minutos a apresentação. Então, divida 5 minutos para eu falar da introdução, 5 para o desenvolvimento, né, do método e mais 5 para a consideração final. Ponto final. Então, tenta gerenciar quando você tem isso. A mesma coisa para uma apresentação de um paper, por exemplo, né? Apesar dele já estar bem resumido, mas a fala pode ser diferenciada, né? Mas a linguagem
é importante, mas é considerar o quê? A eficiência nesse processo que você vai estruturar a informação que você está falando, nesse caso aqui, tá? Aí vem compreende-se comunicação científica como a informação que se apresenta em congressos, encontros, reuniões, em exposição e resultados de pesquisa. Quanto à estrutura do texto escrito... Ah, professor, mas você falou que paper... Não, paper você faz a pesquisa, você tem resultados, você só não ainda... Você vai apresentar, né? Você pode até ter publicado um artigo, enfim. Quanto à estrutura do texto escrito, além da folha de rosto, sinopse e bibliografia, contém também o conteúdo central que abrange a introdução, com a formulação clara e objetiva do tema, o desenvolvimento com a apresentação das informações e argumentos de forma detalhada, conclusão e a síntese do resultado da pesquisa. Esse é mais complicado, né? Porque ele traz uma possibilidade de você se embaralhar um pouquinho aqui na proposta, né? Referente a quanto à estrutura do texto, além da folha de rosto, etc., que ele cita aqui, o desenvolvimento, a indicação do tipo de evento. Você fala, pô, mas isso tudo tem que estar lá, né? Já está aqui, o desenvolvimento. O tipo de evento ele vem lá na capa, né? A apresentação sintética do problema, com a argumentação necessária para a compreensão. Não está errado, né, se eu for ver, né, assim, ó, já ouvi essa frase aqui, mas na verdade, né, ele está sinalizando que tem que ler aqui, ó, quanto à estrutura do texto escrito, além da folha de rosto. Opa, então folha de rosto, identificação do tipo de evento. Ó. Ele já comentou aqui. Sinopse e bibliografia contém também conteúdo central, que vai abranger o quê? A introdução, aí você vê que faltou isso aqui. E os três últimos da aprendizagem, que é todo pesquisador, seção 4.3. Todo pesquisador precisa transmitir a outras pessoas o fruto de sua atividade científica. Isso pode ocorrer de diversas formas, sendo que uma delas é o evento científico. Com relação ao evento científico, assinale a alternativa que melhor caracteriza que são meios eficientes de comunicação de conhecimento científico produzido, além de possibilitar o acesso a inovações e avanços nas diferentes áreas de conhecimento. Então, é questão de reler aqui, né, para poder ficar um pouco mais claro, né? Evento não é uma forma sucinta de apresentar. Não é um ponto de partida para uma pesquisa, né? Não são encontros na qual você só tenha pesquisador renomado. Ele não é para qualquer tipo, né? Tem que ser específico, né? Aí, a próxima questão. No que se trata a descrição formal do trabalho a ser apresentado na comunicação científica, os elementos que compõem o conteúdo são, de novo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Conteúdo, tá? Então, na verdade, isso aí. Bom, aqui nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Para a questão que se refere à descrição formal do trabalho a ser apresentado na comunicação científica, os elementos que compõem o conteúdo são introdução, desenvolvimento e conclusão. Sobre o paper, só para retomar, analise as afirmativas, né, colocando verdadeiro ou falso. O paper é o texto escrito de uma comunicação oral, podendo apresentar o resumo ou até conteúdo integral dessa comunicação. Verdadeiro. A compilação de um conjunto de publicações, sem fazer avaliações ou interpretações sobre elas, não caracteriza um paper. Verdadeiro. O paper não precisa apresentar originalidade, então ele tem que apresentar, a gente já viu isso. Então aqui é falso. O paper é uma espécie de resumo de um artigo científico ou livro, não há necessidade de posicionamento pessoal, também é falso. Isso é um ponto. Vou salvar. Tem outra coisa que eu preciso apresentar para vocês.
antes da gente encerrar aqui. Se é que já não viram. Cadê aqui? Peraí. Aqui, ó. É rapidinho, tá? É 1 minuto para mostrar para vocês aqui. Foi sugerido, né, para que a gente apresentasse a vocês a Consultoria Educação, que é um aplicativo de promotores autônomos para Croton, né, que por meio do aplicativo, né, tem um vídeo aqui porque ele não tem áudio, tá? Mas dá para a gente entender aqui fácil, né, que pode trazer aí por esse meio de aplicativo a possibilidade de vocês que são alunos, né, fazendo um cadastro simples, né, vai trazer uma possibilidade de trabalho, né, teoricamente com o aplicativo em mãos, indicando alunos, né, de qualquer outro lugar. Não precisa ser aí da mesmo polo, né? Então, uma ferramenta para você trabalhar aí, olha aí, interessante, vale a pena dar uma pesquisada, está disponível no Google Play, né? E o nome é Consultoria Educação, né? Tem essa carinha aqui, ó. Quando você vai no Google Play, os outros vídeos são iguais, eu acho que os vídeos são iguais. Esse era um recado legal, eu acho que bem bacana aí. É feito para, né, para que você tenha aí mais um apoio financeiro, se tiver uma necessidade. Eu tentei fazer o cadastro, mas não aceita. Porque eu falei, pô, eu quero trabalhar com você também, né? Enfim. E o outro recado é sobre as datas, né? Aí de prova. Tem alguém aí que já recebeu as datas de prova oh meu Deus, da coordenação? Eu recebi, professor. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Então eu vou confrontar aqui com as minhas datas. Eu fiquei um pouco na dúvida aqui, agora que eu fiz. Deixa eu ver aqui, ó. Professor? Pode falar. Então, as provas das matérias mesmo serão do dia 15 ao dia 19. Vamos lá, de novo, peraí, vamos com calma. 15 e 19 é a presencial, certo? Isso. E Pode as falar. outras serão a partir do dia 4 até o dia 10. Que são Isso, as aí vamos. disciplinas interativas, que são do nosso caso. Que é o caso da nossa disciplina. Então, essa prova nossa, A partir do ela dia 4 é a partir do dia 4, até né, o dia 10. até o dia 10. Então, vocês vão acessar a disciplina que é interativa, que não tem professor, que é 100% online, ou o caso da nossa, que ela é misturada. Tem essa parte que é online e essa outra parte que é presencial, vamos falar assim, também está inclusa aqui. A prova ela vai estar pronta já no site para vocês lá, vai ficar disponível por um período curto e vocês têm 3 horas para fazer a prova, né? Tipo assim, começou a fazer a prova, caiu a energia. Você levou 10, você estava ainda, você tinha feito acesso já fazia 10 minutos. Você tem 2 horas e 50 minutos, independente de quando você volta, quer dizer, quando você voltar, você ainda tem mais 2 horas e 50 minutos. Aí, o que acontece? Eu vou estar aqui online, tá, nessa data. Vou deixar gravado, eu vou ficar aqui, eu vou fazer um resumo, falar um pouco, enfim, dessas questões da unidade 4.4 que ficou faltando. Porém, eu falo assim, mas eu posso fazer a prova, não preciso assistir a aula. Não é questão de colocar dessa forma. Fica a critério de vocês, tá? Não vai ter falta, vamos falar assim. Não é isso o problema. O problema é outro. O problema é assim,
vou estar aqui disponível no horário até as 8h30, tá? Das 7 até as 8h30. Você pode vir aqui e falar assim, não, eu vou fazer a prova nesse horário. Não tem problema, eu não vou ficar, você não precisa entrar aqui. Eu vou fazer, porque eu vou gravar essa aula, tá? Então, de qualquer forma, vocês podem rever essa aula até para fazer a prova depois. Eu não sei, ver o horário que vai ficar disponível a prova, eu acho que é a partir da meia-noite do dia 4, se eu não me engano. Confirma aí para mim. Não entendi, professor. A partir de qual horário do dia 4 fica disponível? A partir da meia-noite e 1, né? Dia 4. Então, vocês têm o dia 4 inteiro para fazer, certo? É isso mesmo. Isso mesmo, professor. Ah, legal. Então é isso. Então, você pode falar, não, eu não vou assistir essa aula porque eu vou, sei lá, fica a critério de vocês, tá? Mas aí, de qualquer forma, é isso. E aí, as outras... aí... Peraí, é 4, cadê? Ah, junho, peraí. Então, é 4, 5, 8, 9 e 10. Aí, dia 11 e 12, né? Deixa eu ver, dia 11 aqui... A gente tem uma aula aqui dia 11, mas já foi a prova, né? Mas vamos lá. Vamos decidir como é que vai ficar essa data aqui, mas a gente se encontra aqui. Aí, dia 18 é a prova presencial. Provavelmente, dia 22, eu não recebi aqui, deixa eu ver. Vocês têm aí a substitutiva. Faltou essa questão aqui da substitutiva. Onde que eu vi? Peraí, eu tenho com 2 grupos aqui. Aqui, ó. Dia 25/6, a princípio, tá? Segunda chamada para quem perdeu alguma prova. E dia 30, um exame. Tá? Você não passou de alguma maneira aí, precisou fazer o exame, então vão ser essas 2 datas a princípio. Dia 25, quem perdeu alguma prova, e dia 30, exame. É isso. Tá, esse recado que eu queria passar, caso vocês ainda não tenham recebido, eu acredito que sim, né? Como alguns aí podem não ter ainda passado para vocês. Algum ponto que vocês queiram falar? Alguma... para aqui a gravação? Querem fazer algum comentário? Tranquilo?